Sterling versus Cerrudo. Quem será o novo campeão da categoria peso galo do UFC? Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Contragolpe. Vídeo de hoje vamos dar os nossos palpites do UFC que rola nesse final de semana, o UFC 288. Tem na luta principal aí Sterling, que vai enfrentar Cerrudo. O Sterling, que se tornou campeão da categoria peso galo numa luta em que ele não venceu, tomou uma joelhada ilegal do Petr Yan, acabou ficando por desqualificação do Petr Yan como campeão. Muita gente ficou falando que ele estava enrolando para defender o cinturão, mas no final das contas ele voltou, fez uma luta com o Petr Yan e calou a boca de muitos críticos, porque nessa segunda luta ele realmente se foi superior ao Yan. Na sequência pegou outra pedreira, que foi o TJ Dillashaw, que estava um tempão afastado por conta de doping, voltou, fez uma luta e na luta pelo cinturão acabou sendo derrotado aí por um nocaute pelo Sterling. Nesse período, o Henry Cerrudo, que tinha sido campeão da categoria mosca e categoria galo, estava aposentado, tranquilão, deitado na rede, comendo seus Big Macs, ficando gigante e fazendo muito trabalho, principalmente de análise de luta e tal, trabalhando muito na mídia, principalmente no YouTube. E aí agora ele resolveu com a oportunidade de voltar para disputar o cinturão, então ele não luta desde 2020. A última luta aí do Henry Cerrudo, ele nocauteou o Dominick Cruz, então já tem um tempão. Antes disso, ele nocauteou o Dillashaw, nocauteou o Marlon Moraes e também venceu o Demetrious Johnson, que é um currículo bem invejável aí para o Triple C. Lembrando que vencer o Marlon Moraes envelheceu mal pra caramba. Envelheceu, mas pior do que isso é perder pro Marlon Moraes. Pelo menos ganhou e ganhou bem. Perder pro Marlon Moraes envelheceu muito pior, né? Que é o caso do Sterling, né? Então, vamos lá, né? Eu acho que essa é uma luta que pra mim é a luta mais parelha que a gente tem nessa noite. É uma luta que as próprias casas de apostas estão colocando aí basicamente um empate entre os dois, o que mostra um reconhecimento da qualidade do Cerrudo, porque querendo ou não, você pegar um cara que tá aposentado desde 2020, voltando à ativa, já disputando o cinturão, e esse cara não tá com um azarão, já mostra muita coisa que a mídia tá realmente, primeiro, talvez subestimando um pouco o Sterling, e dois, lembrando que o Cerrudo realmente é um competidor realmente voraz, né? Como o André falou, ao contrário do que a gente brincou aqui, o Cerrudo não ficou comendo Big Mac, né? Ele é um cara, primeiro que o Cerrudo, para quem todo mundo conhece ele, é um cara que já foi medalhista de ouro olímpico. Esses caras que ganham Olimpíadas, irmão, eles são caras que são malucos, são insanos pro treinamento, pro foco. E você via aquela, como ele falou, ele tava ali nos backstage ajudando gente a treinar, dando palpite, mas você via sempre vídeos dele dentro da academia, né? Ele tava muito focado ali, você via que ele nunca tava ali gordinho, né? Ele tava ali pelo menos se mantendo em forma. Eu acredito que o Cerrudo sempre tava da cabeça dele, ele cogitava voltar em algum momento que uma oportunidade fosse aparecer, e ele percebeu que o Sterling seria essa oportunidade. Agora, qualidade por qualidade não vai ser tarefa fácil, né? Você pode não gostar do Sterling, como eu também não gosto, como o André não gosta, mas você tem que respeitar o que ele vem entregando já bem há bastante tempo, na verdade, né? Ok, ele, aquela luta contra o Petr Yan, ele estava perdendo, aquela joelhada salvou ele. Sim, mas ele voltou e, na minha opinião, ele não venceu aquela segunda luta de forma tão apertada assim. Foi split decision, mas eu acho que ele ganhou de forma clara no final das contas. Bateu o Dillashaw e antes disso, cara, o cartel dele estava absolutamente invejável. Não dava para bater o Sterling de forma fácil. Você vê que ele realmente estava entregando tudo. E aí, se a gente colocasse, pô, Lena, mas o Cerrudo é um monstro no wrestling, o cara que vem, né, da medalhista de ouro olímpico, etc. Beleza, gente, mas o Cerrudo é basicamente um trocador no MMA. E essa que é toda a questão. Ele não usa o wrestling dele de forma tão efetiva como a gente gostaria que ele usasse, e eu sinceramente não acho que ele vai ser esse cara nessa noite, né? E não tirando nada da trocação do Cerrudo, tá? Pra mim a trocação do Cerrudo é absolutamente insana, é muito boa, no ator ele tava nocauteando essa galera toda, mas o problema é que do outro lado o Sterling também tem uma boa trocação, e além disso tem uma envergadura absolutamente muito, mas muito maior do que o Cerrudo, então ele vai ter que encurtar, vai ter que chegar mais próximo de um cara que já tá acostumado a lutar da média para longa distância. E como isso não é um treino de wrestling, um campeonato de wrestling, não é puro e simplesmente isso, eu acho que não vai ser tão simples assim que é dar um cara que é maior, mais forte, tem maior envergadura e pode estar socando sua cara. Pois é, é uma missão difícil a missão do Cerrudo, né? A gente zoou que ele estava comendo Big Mac, mas a verdade é que ele participou do camping do John Jones, participou do camping do Davidson Figueiredo, participou do camping de uma galera, inclusive aí, elevando o nome da própria academia. A galera ia buscar ele, porque a parte estratégica no Cerrudo é muito presente e ele é um cara que consegue traçar boas formas de você vencer seus adversários. Ele consegue enxergar a falha no adversário
adversário. E isso é tão bom pra ele que ele tava comercializando isso. Os caras estavam procurando ele porque queriam comprar esse conhecimento. Cara, como é que eu faço pra vencer meu adversário? Onde é que é o ponto fraco dele e tal? E isso é uma coisa, é uma moeda importantíssima pra esse combate. Por quê? Ele tem que arrumar uma brecha no jogo do Sterling. Ele tem que arrumar. Porque são 20 centímetros de envergadura pro Sterling. É muita vantagem de envergadura. O Sterling não se movimenta daquela maneira mais tradicional, como um boxeador e tal. Ele se movimenta de um jeito, se esquivando, usando muita diagonal, é diferente a movimentação dele. E quem usa só golpe reto, vai ter dificuldade de achar o Sterling. Então, você tem uma vantagem de envergadura, você se movimenta de um jeito evasivo, que dificulta te encontrarem, e você está lutando contra um cara que é bem menor. Então, o Cerrudo tem que dar um jeito de encurtar. Ele é explosivo o suficiente para encurtar? É. Quem lutar na categoria mosca, você sabe, os caras da categoria mosca são ligados no 220. Os caras são muito rápidos. A luta da categoria mosca, na minha opinião, é a melhor luta para MMA, que você tem a luta variando o tempo inteiro. Você não tem um jogo que, essa luta vai ficar só na trocação, ou vai ficar só na luta agarrada. Invariavelmente ela passa por todos os lugares, porque os caras são muito dinâmicos o tempo inteiro. E o Cerrudo é esse cara. É o cara que foi campeão dessa divisão, entendeu? Ele é muito bom e vai colocar um ritmo acelerado na luta contra o Sterling. Ele pode jogar o Sterling pro solo? Pode. Eu acho que se ele conseguir encurtar e trocar, ele pode. Essa talvez, na minha opinião, fosse a estratégia mais segura para ele fazer essa luta. É óbvio que tem que ter cuidado com o jiu-jitsu do Sterling, que na minha opinião, para a parte de finalização, é melhor do que o do Cerrudo, né? Mas eu acho que o controle posicional, o Cerrudo poderia funcionar se ele quedasse ficasse por cima. Agora, como o Leno falou, o Cerrudo basicamente tem sido um trocador. Ele não tem usado esse tipo de estratégia, né? Ele tem usado o wrestling dele para se defender no máximo. Então, é difícil tentar adivinhar o que o Cerrudo vai trazer de novidade. E outra coisa, como é que ele vem? Depois de 3 anos parado, vem nos cascos, vem no topo, ou vai vir um Cerrudo que não conseguiu ainda chegar no seu auge físico? A gente sabe, quando você tem campos em sequência, ali com intervalo racional, 2, 3 meses de intervalo entre os campos, você chega no auge, você fica num ritmo, numa velocidade de cruzeiro muito boa. Agora, quando você está parado no primeiro, será que você não vai estar muito frio? Como é que vai ser isso aí pro Cerrudo? Não é uma tarefa muito fácil. Eu acho, inclusive, que se for apostar alguém que tente a queda, por incrível que pareça, eu acho que o Sterling é esse cara que vai tentar fazer isso. Né? Não que ele subestime o Cerrudo, mas é o cara que mais tenta de fato. Né? Você olha o cartel, né? Olha quantas vitórias o Sterling tem por finalização e olha quantas vitórias por finalização você tem o Cerrudo. Eu sei que isso é uma análise talvez um pouco rasa, porque muitas vezes o cara pode quedar, muitas vezes não finalizar, mas ganha no controle posicional, ganha nas quedas, ganha nos pontos, mas não é o Cerrudo. O Cerrudo não é esse cara. Ele usa muito pontualmente. Repito, é o caso do Romero, né, que é outro monstro no wrestling e não usava o wrestling de forma ofensiva. Era muito mais defensiva para poder defender as quedas, etc., do que qualquer outra coisa. Então, eu sempre sinto que isso é tipo uma oportunidade de colocar uma ferramenta que você é um monstro, talvez de forma não tão estratégica lá dentro. Eu sinto que essa luta vai desenvolver na trocação, por incrível que pareça. E não porque o Cerrudo não vai conseguir quedar, ou muitas vezes o Sterling não vai conseguir quedar. É porque ambos gostam de trabalhar também nessa parte de trocação, e eu sinceramente não acho que o Cerrudo vai estar tão em desvantagem do ponto de vista de qualidade. Tá? Envergadura, ele vai, como o André falou, ele vai ter que buscar formas de encurtar essa distância, de conseguir superar esse gap que ele vai ter de altura e de envergadura. Só que ele é um cara muito bom estrategicamente, ele não brinca em serviço. Né? Se você for pegar, por exemplo, a forma com que ele venceu o Dominick Cruz é um cara que pode não estar no seu auge, mas se movimenta também de uma forma muito bizarra, o que acaba confundindo seus adversários. E mesmo essa movimentação dele evasiva pra caramba, o Cerrudo em algum momento encontrou ele, conseguiu pressionar, botou pressão, andou pra frente o tempo inteiro e conseguiu a vitória. Eu acho que tem sim chance do Cerrudo encurtar e conseguir conectar a mão dele ali e colocar pressão tão forte no Sterling que ele fica numa posição até de, tipo assim, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente aqui, porque eu não tô levando na trocação. E se ele tenta quedar o Cerrudo, aí o Cerrudo, pelo menos da parte defensiva, ele vai ter habilidade para segurar essa onda. Então, o que o Cerrudo vai ter que fazer, no meu ver, se ele vai apostar na trocação, e eu acredito que ele vai, pressão o tempo inteiro, não dá espaço para o Sterling, que dá espaço para o Sterling dar a oportunidade para ele conseguir fazer o que ele gosta, e colocando essa pressão, indo para cima, conseguir a vitória. Lembrando, o Poirier já fez isso uma vez, né? Na primeira luta entre eles, ele perdeu, na minha opinião, ele começou mais devagar e tal, mas você vê ali que do terceiro pro quarto, segundo metade, final do segundo round para cima, o Poirier, que não é um cara que se movimenta tão rápido ou vai pra cima de forma muito visceral, igual o Rei Cerrudo,
estava conseguindo. Ele estava conectando, estava encontrando o Sterling não estava conseguindo encontrar mais e ele conseguiu essa vantagem. Talvez também um outro ponto que eu acho que pode ser favorecido ao Cerrudo é o fato que o Sterling ele geralmente vai com muito gás nos primeiros rounds. Ele vai para tentar finalizar, ele talvez se empolga um pouco e tenta entregar demais. Tudo bem que na segunda luta contra o Poirier ele ajustou um pouco, mas pode ser que ele tente fazer isso tudo ali nos primeiros rounds contra o Cerrudo, e se o Cerrudo for esperto e ele aguenta lutar com rounds de qualidade, ele consiga capitanear nos rounds finais. Leve na decisão, porque aí o Sterling vai estar mais suscetível a golpes, não vai estar mais tão rápido, não vai estar mais tão evasivo como ele estava ali e consiga capitanear. Então, o que eu estou dizendo aqui é, gente, é muito apertada essa luta, tá? Eu, particularmente, vou de Sterling por causa de todos os contras, tá? Envergadura, tamanho, tempo de ausência do Cerrudo, porque, sendo muito sincero para vocês, se o Cerrudo tivesse ativo, eu acho que seria um páreo duro e eu provavelmente colocaria o Cerrudo como favorito. Pois é uma luta complicada, os dois têm prós, os dois têm contras. Quem tem mais dificuldade técnica, claramente, é o menor, é o Cerrudo. O Cerrudo vai ter que mostrar muito mais ferramentas, muito mais estratégia do que o Sterling para poder vencer esse combate. Mas eu acredito que o Cerrudo tenha essas ferramentas. Ele já mostrou isso mais de uma vez, já superou adversários tão difíceis quanto o Sterling mais de uma vez. A única coisa assim que me deixa um pouco cabreiro é realmente o tempo parado. Mas se você for parar para pensar, de 2020 para cá, o Cerrudo não fez nenhuma luta e o Sterling fez 3 combates. Também o Sterling não está o mestre da luta, não está lutando 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, para estar também no ritmo mega acelerado. No final das contas, no frigir dos ovos, eu acho que o lutador mais inteligente vai vencer essa noite e eu vou de Cerrudo. Acho que o Cerrudo vence esse combate e digo mais, acho que vai nocautear, tá bom? Acho que o baixinho com mão de marmita vai ficar fazendo aquelas vergonha ali de comemorar fazendo assim, não sei o que lá, e a gente vai ter que engolir ele mais um período aí. Eu acho que vai dar Cerrudo. As bolsas de apostas estão bem apertadas e eu, se fosse você, não colocaria essa luta na sua múltipla, tá? Porque eu acho que é uma luta... Não compensa. Se você acertar, você ganha muito pouco. Se você errar, sabe, vai perder tudo. Pra que você vai colocar isso? Sinceramente, guarda seu dinheiro porque tem outras lutas melhores pra você apostar nessa noite. Coloque aí nos comentários quem vocês acham que vai vencer essa luta. Acho que vai dar Cerrudo, acho que vai dar Sterling. Aqui a gente tá dividido, estamos em lados opostos. Coloque aí nos seus comentários que a gente quer saber. Um abraço e até mais. Até mais.